Você acredita que um homem pode trocar sua alma por riquezas infinitas? Que criaturas ancestrais caminham entre nós, oferecendo pactos que desafiam as leis da natureza? Antes de julgar esta confissão como o delírio de um milionário enlouquecido, saiba que cada palavra que lerá custou-me mais do que todos os meus 400 milhões de dólares. Custou-me minha humanidade. Meu nome pode não significar nada para você agora, mas quando terminar de ler este relato, saberá por que alguns segredos deveriam permanecer enterrados para sempre. Esta é a história de como descobri que minha fortuna estava ligada a uma maldição ancestral e de como um encontro numa taverna abandonada mudou não apenas minha vida, mas a própria realidade que eu conhecia. Se você tem sede de riqueza, se ambiciona poder além da imaginação comum, se acredita que faria qualquer negócio para obter o que deseja, então continue lendo. Mas saiba que foi exatamente esse pensamento que me trouxe até aqui, escrevendo estas linhas com mãos que já não são completamente humanas. É com mãos trêmulas e espírito atormentado que me ponho a escrever estas linhas, sabendo bem que aqueles que lerem este relato me julgarão louco, delirante, ou, na melhor das hipóteses, vítima de alguma elaborada fantasia, nascida de uma mente perturbada pelos excessos da riqueza. Porém, pela salvação da minha alma imortal, juro que cada palavra aqui gravada é a mais pura verdade, por mais impossível que possa parecer aos olhos da razão comum. Meu nome é Aldrich Ravencroft, e até há poucos meses eu era conhecido nos círculos financeiros de Nova York como um dos homens mais ricos e implacáveis do país. Minha fortuna, estimada em 400 milhões de dólares, foi construída sobre os alicerces da ambição desmedida e da sede insaciável por poder. Empresas inteiras foram devoradas pela minha voracidade corporativa. Famílias foram despejadas de suas propriedades ancestrais para dar lugar aos meus empreendimentos. E quantos homens honestos vi arruinados pelos meus caprichos financeiros. Ah, mas essa é outra história. Uma história de pecados que não ouso contar completamente, pois minha alma já carrega fardos suficientes. O que me trouxe a esta confissão não foi o remorso pelos meus crimes financeiros. Não, isso seria simples demais para um homem da minha têmpera. O que me consome agora é algo muito mais sinistro, muito mais impossível de explicar pelos padrões da lógica humana. Foi um encontro que mudou não apenas minha fortuna, mas a própria essência do que eu acreditava ser a realidade. Tudo começou numa noite de tempestade em outubro, quando retornava da minha propriedade no interior do estado. Minha limusine, dirigida pelo fiel Morrison, um homem que há 20 anos servia a minha família sem jamais questionar minhas ordens, atravessava uma estrada secundária cercada por florestas ancestrais. O vento uivava entre as árvores com uma intensidade que fazia todo o veículo balançar, e a chuva açoitava as janelas com tal ferocidade que mal conseguíamos enxergar alguns metros à frente. Foi então que Morrison, pela primeira vez em 2 décadas de serviço, desobedeceu a uma ordem minha. "Senhor Ravencroft", disse ele, sua voz carregada de uma tensão que eu nunca havia notado antes. "Peço-lhe perdão, mas não posso continuar dirigindo nestas condições. A estrada está ficando perigosa demais." Normalmente, tal insubordinação teria despertado em mim uma fúria terrível. Eu era conhecido por demitir empregados por ofensas muito menores. Mas naquela noite, algo na atmosfera carregada de eletricidade da tempestade, algo na forma como as sombras dançavam entre os galhos retorcidos das árvores, me fez hesitar. Por um momento, apenas um momento, senti como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis, como se forças ocultas conspirassem para nos deter naquele lugar específico. "Muito bem, Morrison", respondi, surpreendendo-me com minha própria docilidade. "Pare no primeiro local seguro que encontrar." Alguns minutos depois, avistamos uma pequena taverna à beira da estrada, um estabelecimento aparentemente abandonado há décadas. A placa pendurada sobre a porta range no vento, com um som melancólico que parecia ecoar os lamentos de almas perdidas.
The Whispering Oak, o carvalho sussurrante, estava escrito em letras desbotadas, quase ilegíveis. Morrison estacionou próximo à entrada, e enquanto ele verificava os danos menores causados pela tempestade ao veículo, eu decidi explorar aquele lugar abandonado. Talvez fosse a curiosidade, talvez fosse algum impulso inexplicável, mas senti-me compelido a entrar naquela taverna, como se uma força sobrenatural me atraísse para seu interior sombrio. A porta rangeu terrivelmente ao ser aberta, revelando um ambiente que parecia congelado no tempo. Móveis cobertos por poeira, teias de aranha ornamentando cada canto e um cheiro de mofo que impregnava o ar parado. Mas havia algo mais, algo que meus sentidos treinados para os negócios detectaram imediatamente. O lugar não estava completamente abandonado. Uma brasa ainda queimava na lareira, lançando sombras dançantes pelas paredes escuras. E foi naquelas sombras que eu o vi pela primeira vez. No início, pensei que fosse uma criança perdida na tempestade. Uma figura pequena, não maior que um menino de 8 anos, estava sentada numa cadeira próxima ao fogo. Mas quando meus olhos se ajustaram à penumbra, percebi que se tratava de algo completamente diferente de qualquer coisa que eu já havia visto. Ele não era humano. Sua pele tinha uma tonalidade esverdeada, como se fosse feita de musgo antigo, e seus olhos, esses olhos, brilhavam com uma inteligência milenar que parecia enxergar diretamente através da minha alma. Orelhas pontiagudas emergiam de uma cabeleira selvagem, e suas mãos, embora pequenas, possuíam dedos longos e ágeis que tamborilavam numa mesa de madeira com um ritmo hipnótico. Aldrich Ravencroft, disse ele, e sua voz soou como o sussurro do vento através de folhas secas. Eu estava esperando por você. Por longos momentos permaneci imóvel na entrada da taverna, minha mente lutando para processar aquela impossibilidade. Todos os meus anos de educação refinada, toda a minha experiência lidando com as realidades práticas dos negócios, tudo conspirava para me convencer de que aquilo era uma alucinação, um produto do estresse e da exaustão acumulados ao longo de décadas de trabalho incessante. Mas a criatura continuava lá, real e tangível, observando-me com aqueles olhos ancestrais que pareciam conter a sabedoria de 1000 anos de existência. Você não está surpreso, comentou ele, inclinando a cabeça num gesto quase divertido. Os humanos costumam gritar ou fugir quando me veem pela primeira vez, mas você está calculando. E ele estava certo. Mesmo diante daquela impossibilidade, minha mente de homem de negócios estava trabalhando, avaliando a situação, procurando entender que tipo de oportunidade ou ameaça aquela criatura poderia representar. O que você é? Perguntei finalmente, surpreso com a firmeza da minha própria voz. Eu sou o que vocês humanos chamam de duende, respondeu ele, levantando-se da cadeira com movimentos graciosos que lembravam um felino. Meu nome verdadeiro seria impossível para sua língua pronunciar, mas você pode me chamar de Finnegan. Eu sou o guardião de certos tesouros, que têm permanecido ocultos nesta região há séculos. Tesouros, repeti, e senti meu coração acelerar involuntariamente. Mesmo diante do sobrenatural, minha natureza capitalista se manifestava. Finnegan sorriu, revelando dentes pequenos e afiados como os de um predador. Sim, Sr. Ravencroft. Tesouros além da imaginação humana. Ouro que nunca perde o brilho. Pedras preciosas que capturam a luz das estrelas. Artefatos de valor incalculável. Mas há um preço a ser pago por tal riqueza. Sempre há, respondi avançando alguns passos em direção ao fogo. Qual é o seu? Durante as próximas horas, enquanto a tempestade continuava a rugir do lado de fora, Finnegan me contou uma história que desafiava toda a lógica conhecida. Ele era, segundo suas palavras, o último de uma antiga linhagem de guardiões que protegia tesouros acumulados ao longo de milênios. Esses tesouros não eram apenas riquezas materiais, mas objetos imbuídos de poder.
Artefatos que podiam conceder a seus possuidores capacidades que transcendiam as limitações humanas normais. Por que me contar isso? Perguntei, minha desconfiança natural despertando. Por que a mim? Porque você é exatamente o tipo de homem que eu procuro, respondeu Finnegan, seus olhos brilhando com uma luz maliciosa. Ambicioso, implacável, disposto a fazer qualquer coisa para aumentar seu poder. E por que, meu caro Aldrich, você está morrendo? Essas últimas palavras me atingiram como um raio. Eu não havia contado a ninguém sobre os resultados dos meus exames médicos mais recentes, sobre o diagnóstico sombrio que meu médico particular havia me dado apenas uma semana antes. Um câncer agressivo, com prognóstico reservado. 6 meses de vida, talvez 1 ano se eu fosse afortunado. Como você sabe disso? Murmurei, sentindo pela primeira vez em décadas o gelo do medo percorrer minhas veias. Nós, duendes, temos nossa maneira de saber certas coisas, disse ele com um sorriso enigmático. E é exatamente por isso que você é o candidato perfeito para o meu propósito. Finnegan então me propôs um acordo que soava como algo saído de um conto de fadas sombrio. Ele me concederia acesso aos seus tesouros, riquezas suficientes para multiplicar minha fortuna várias vezes. E mais importante ainda, me daria algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Mais tempo de vida, décadas adicionais para desfrutar de minha riqueza ampliada. E qual seria o preço? Perguntei, embora uma parte de mim já soubesse que não importava qual fosse a resposta. Simples, disse Finnegan, aproximando-se de mim até que eu pudesse sentir o cheiro estranho que emanava de sua pele. Um aroma de terra úmida e folhas em decomposição. Você deve me ajudar a recuperar algo que foi roubado de mim há muito tempo. Algo que um dos seus ancestrais tomou da minha família e que agora pertence, por direito de herança, a você. Meus ancestrais? Mas isso é impossível. Minha família chegou à América apenas no século passado. Ah, mas as linhagens são mais antigas do que vocês imaginam, disse ele, caminhando até uma mesa antiga e retirando de uma gaveta um pergaminho amarelado. Veja você mesmo. O documento que ele me mostrou era impossível. Uma árvore genealógica que traçava minha linhagem, muito além do que qualquer registro histórico conhecido poderia confirmar. Mas lá estava, escrito numa caligrafia elegante e antiga, o nome Ravencroft, ligado a uma série de outros nomes que se estendiam por séculos, até chegar a um certo Bartholomew Ravencroft, datado do ano de 1692. Seu ancestral Bartholomew, explicou Finnegan, era um homem muito parecido com você. Ambicioso, sem escrúpulos, disposto a tudo para obter poder. Durante os julgamentos das bruxas em Salem, ele aproveitou o caos para roubar um artefato sagrado da minha família, um amuleto conhecido como a Pedra do Destino. Esse amuleto não apenas confere grande riqueza ao seu portador, como também o protege de praticamente todos os males, incluindo doenças e morte prematura. Meu coração disparou. Você está dizendo que eu possuo esse amuleto? Não exatamente. O amuleto foi perdido quando Bartholomew morreu numa circunstância misteriosa. Alguns dizem que foi amaldiçoado por tê-lo roubado. Mas antes de morrer, ele o escondeu em algum lugar seguro, deixando pistas para seus descendentes o encontrarem. Finnegan então me entregou um mapa antigo, desenhado em pele de animal e marcado com símbolos que pareciam pulsar com vida própria à luz do fogo. Este mapa o levará até o esconderijo. Traga-me a Pedra do Destino e eu cumprirei minha parte do acordo. Você terá riquezas além da imaginação e tempo suficiente para desfrutá-las. Olhei para o mapa em minhas mãos, sentindo o peso sobrenatural do pergaminho. Cada fibra da minha racionalidade gritava que aquilo era impossível, uma elaborada encenação ou uma alucinação causada pelo estresse da minha condição médica. Mas havia algo na presença de Finnegan, algo na antiga sabedoria que brilhava em seus olhos, que tornava impossível descartar suas palavras como fantasias. E se eu recusar? Perguntei, mais por forma do que por real intenção.
Então você morrerá dentro de 6 meses como seu médico previu, disse Finnegan com uma naturalidade perturbadora. E sua vasta fortuna será dividida entre parentes distantes que mal o conhecem, enquanto sua alma encontrará qualquer destino que aguarda homens que passaram a vida destruindo outros por ganância pessoal. A escolha, se é que poderia ser chamada de escolha, era clara. Aceitei o acordo. Nas semanas seguintes, segui as pistas do mapa antigo numa jornada que me levou aos cantos mais sombrios da Nova Inglaterra. O tesouro estava escondido numa caverna subterrânea localizada nas profundezas de uma floresta que nem mesmo aparecia nos mapas modernos. Enfrentei desafios que testaram não apenas minha resistência física, mas minha determinação psicológica. Corredores labirínticos que pareciam mudar de configuração quando eu não estava olhando vozes sussurrantes que tentavam me desorientar. Visões de figuras espectrais que poderiam ter sido minha imaginação ou algo muito mais sinistro. Mas finalmente, numa câmara oculta protegida por armadilhas mecânicas de engenharia impossível, encontrei a Pedra do Destino. O amuleto era menor do que eu havia imaginado. Uma pedra azul escura do tamanho de um ovo de pombo, incrustada num medalhão de ouro antigo. Mas no momento em que a toquei, senti uma onda de energia percorrer meu corpo, como se 1000 anos de vitalidade tivessem sido instantaneamente infundidos em minhas veias. Durante minha busca pelo tesouro, eu havia descoberto mais do que apenas a Pedra do Destino. Na mesma câmara oculta encontrei outros artefatos, incluindo um diário escrito pela própria Martha Corey. Nesse diário, ela havia registrado não apenas a maldição que lançou sobre Bartholomew, mas também instruções detalhadas sobre como reverter ou transferir essa maldição. Guardei esse conhecimento secretamente, intuindo que poderia precisar dele. Quando retornei à taverna abandonada, Finnegan me esperava exatamente como eu o havia deixado, sentado próximo ao fogo que nunca parecia se extinguir. "Excelente", disse ele, estendendo suas pequenas mãos para receber o amuleto. "Você se saiu melhor do que eu esperava." Mas no momento em que entreguei a Pedra do Destino para Finnegan, algo extraordinário aconteceu. O duende começou a brilhar com uma luz dourada intensa, e sua aparência começou a se transformar. A pele esverdeada deu lugar a uma tonalidade humana saudável. As orelhas pontiagudas se arredondaram, e sua estatura aumentou, até que ele alcançasse a altura de um homem adulto normal. "Quem é você realmente?" perguntei, recuando instintivamente. "Eu sou Bartholomew Ravencroft", disse ele, agora com uma voz completamente humana que soava estranhamente familiar. "Seu ancestral." O mundo pareceu girar ao meu redor quando ouvi essas palavras. Bartholomew Ravencroft, meu ancestral do século XVII, estava vivo. Havia assumido a forma de um duende e havia me manipulado para recuperar o amuleto que ele próprio havia escondido séculos atrás. "Isso é impossível", murmurei, mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, pedaços do quebra-cabeças começaram a se encaixar em minha mente. A forma como Finnegan conhecia detalhes íntimos sobre minha vida, como ele possuía informações precisas sobre minha linhagem genealógica, como ele havia orquestrado nosso encontro com uma precisão que sugeria planejamento de longo prazo. "Nada é impossível quando se possui a Pedra do Destino", disse Bartholomew, examinando o amuleto com reverência. "Este artefato não foi criado por duendes, como eu lhe disse. Ele foi forjado por forças muito mais antigas e poderosas, forças que existiam antes mesmo que os humanos aprendessem a fazer fogo." Bartholomew então me contou a verdadeira história da nossa família, uma saga de ambição que se estendia por gerações. A Pedra do Destino havia sido obtida por ele, não através de roubo, mas através de um pacto similar ao que ele havia oferecido para mim. Em 1692, durante o caos dos julgamentos das bruxas em Salem, ele havia encontrado uma verdadeira praticante de artes ocultas, uma mulher que possuía conhecimentos e poderes genuínos. "Martha Corey", disse ele, pronunciando o nome com uma mistura de respeito e terror. "Ela não era uma bruxa comum,
como aquelas pobres mulheres que foram executadas baseadas em superstições e histeria coletiva. Marta tinha acesso a conhecimentos ancestrais, segredos que remontavam às civilizações perdidas. Marta havia-lhe oferecido a Pedra do Destino em troca de um favor aparentemente simples, que ele garantisse a segurança de sua filha durante os julgamentos. Bartholomew concordou, mas como um verdadeiro Ravencroft, havia traído o acordo. Em vez de proteger a filha de Marta, ele a havia denunciado às autoridades como bruxa, garantindo sua execução e eliminando qualquer testemunha do seu acordo com forças sobrenaturais. Marta foi queimada 3 dias depois, continuou Bartholomew, seus olhos brilhando com um prazer sádico ao relembrar. Mas antes de morrer, ela me amaldiçoou. A Pedra do Destino me concederia riqueza e longevidade, mas eu jamais poderia morrer até que outro membro da minha linhagem voluntariamente me trouxesse o amuleto de volta. Durante mais de 300 anos, Bartholomew havia vivido uma existência solitária e tortuosa. A maldição o havia transformado numa criatura que não era nem humana, nem completamente sobrenatural. Daí, sua aparência de duende. Ele havia sido forçado a vagar pelos cantos sombrios do mundo, acumulando conhecimento e poder, mas sempre isolado da sociedade humana normal. Você sabe quantas vezes tentei manipular outros membros da nossa família para que me trouxessem a pedra? Perguntou ele com um sorriso amargo. Dezenas. Mas todos eles eram muito virtuosos, muito cautelosos, ou simplesmente não ambiciosos o suficiente para aceitar um acordo com forças sobrenaturais. Mas eu fui diferente, murmurei, compreendendo finalmente a extensão da minha própria perdição. Você foi perfeito, confirmou Bartholomew, um homem destruído pela ganância, enfrentando sua própria mortalidade, disposto a qualquer coisa para obter mais poder e mais tempo. Você era exatamente o que eu precisava. Com a Pedra do Destino de volta em seu poder, Bartholomew havia quebrado a maldição que o mantinha numa forma híbrida. Ele estava livre para retomar sua existência como um humano imortal, enquanto eu... E quanto ao nosso acordo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Nosso acordo foi baseado em mentiras, disse Bartholomew, guardando cuidadosamente o amuleto numa pequena bolsa de couro. Eu não posso conceder-lhe riquezas que não possuo, nem longevidade que só a Pedra do Destino pode oferecer. Você foi simplesmente útil. Senti uma fúria crescer dentro de mim. Uma raiva mais intensa do que qualquer coisa que eu havia experimentado em toda a minha vida de negócios implacáveis. Havia sido enganado, manipulado, usado como uma peça num jogo que durava séculos. Você me usou, sibilei, minha voz carregada de ódio. Assim como você usou milhares de pessoas durante sua carreira, respondeu Bartholomew com indiferença cruel. A diferença é que eu fui melhor nisso do que você. Mas havia algo que Bartholomew não sabia. Algo que minha experiência em negócios havia me ensinado. Sempre ter um plano de contingência. Você cometeu um erro ancestral, disse eu, retirando o diário de Marta do meu casaco. Você assumiu que eu era apenas um homem ganancioso sem educação em assuntos sobrenaturais. Mas durante minha busca, eu aprendi muito. O rosto de Bartholomew empalideceu quando ele reconheceu o diário. Impossível. Esse diário foi destruído há séculos. Aparentemente não, respondi, abrindo o livro numa página específica que eu havia memorizado. E segundo Martha Corey, existe uma forma de transferir a maldição de volta para você, mesmo depois que você recuperou a Pedra do Destino. Comecei a recitar as palavras escritas no diário. Palavras numa linguagem antiga que parecia fazer o ar ao nosso redor vibrar com energia sobrenatural. Bartholomew tentou se mover, tentou me interromper, mas alguma força invisível o mantinha imobilizado. Não, gritou ele. Você não entende o que está fazendo. Se transferir a maldição de volta para mim, você ficará preso na mesma condição que eu estava. Pelo menos eu não viverei uma mentira, respondi,
continuando a recitação. As últimas palavras do encantamento saíram dos meus lábios, e a taverna foi preenchida por uma luz ofuscante. Quando a luminosidade desapareceu, Bartholomew havia voltado à sua forma de duende, mas agora parecia ainda menor e mais frágil do que antes. A pedra do destino havia caído no chão entre nós. A maldição agora está dividida entre nós dois, expliquei, pegando o amuleto. Nenhum de nós pode possuí-lo permanentemente. E nenhum de nós pode morrer até que encontremos um terceiro membro da linhagem Ravencroft, disposto a continuar este ciclo maldito. Bartholomew me olhou com uma mistura de ódio e admiração relutante. Você é realmente um Ravencroft, murmurou, implacável até o fim. 6 meses se passaram desde aquela noite na taverna, e eu escrevo estas palavras na minha mansão de campo, observando pela janela as primeiras folhas de outono caindo das árvores centenárias. Externamente, pouco mudou na minha vida. Minha fortuna permanece intacta. Meus negócios continuam prosperando e meu câncer, surpreendentemente, parece ter entrado em remissão total, confundindo todos os meus médicos. Mas internamente, tudo mudou. Vivo agora sabendo que minha existência está ligada a uma maldição ancestral que se estende por séculos. A pedra do destino permanece em minha posse, alternando semanalmente com Bartholomew, através de um sistema que estabelecemos para evitar que qualquer um de nós ganhe vantagem permanente sobre o outro. Durante as semanas em que possuo o amuleto, experimento uma vitalidade e clareza mental extraordinárias. Durante as semanas em que está com Bartholomew, sinto o peso dos meus anos e da minha doença retornando gradualmente. Mais perturbador ainda é o conhecimento de que não estou sozinho nesta maldição. Bartholomew e eu estamos ligados por laços sobrenaturais que transcendem a morte normal. Posso sentir sua presença constante, como uma sombra que me acompanha sempre. Às vezes, durante as noites silenciosas, ouço sua voz sussurrando em minha mente, lembrando-me de que somos prisioneiros do mesmo destino cruel. Pesquisei extensivamente nossa linhagem genealógica e descobri que existem pelo menos uma dúzia de descendentes vivos da família Ravencroft espalhados pelo mundo. A tentação de manipular um deles para que continue o ciclo maldito é constante e quase irresistível. Seria tão fácil apresentar-me como um parente distante e rico, oferecer oportunidades financeiras tentadoras e gradualmente introduzir a possibilidade de tesouros ancestrais esperando para ser descobertos. Mas há momentos, especialmente durante as madrugadas silenciosas, quando o peso da eternidade se torna quase insuportável, em que questiono se seria justo impor este destino a outro membro inocente da minha família. A riqueza e a longevidade que a pedra do destino oferece vem com um preço terrível. A solidão eterna, a consciência de estar perpetuando um ciclo de engano e traição, e o conhecimento de que cada dia adicional de vida é roubado de gerações futuras. Durante estes últimos meses também descobri que Martha Corey havia deixado mais do que apenas instruções sobre como transferir a maldição. Em seus escritos, encontrei referências a uma forma de quebrar completamente o ciclo maldito, mas o preço seria alto demais para qualquer Ravencroft aceitar. A destruição completa de toda a riqueza acumulada pela família ao longo dos séculos, a renúncia voluntária a todos os poderes conferidos pela Pedra do Destino, e a aceitação da morte natural como consequência de quebrar os laços sobrenaturais. Em outras palavras, a redenção exigiria que eu abdicasse de tudo aquilo pelo qual passei a vida inteira lutando. É uma ironia cruel que a única forma de escapar da maldição da ambição seja renunciar completamente à ambição em si. Martha Corey, em sua sabedoria antiga, compreendeu que homens como Bartholomew e eu nunca escolheríamos a redenção voluntariamente. Nossa natureza nos condenaria a perpetuar o ciclo indefinidamente, sempre procurando formas de manter nosso poder e riqueza, sempre dispostos a sacrificar outros para preservar nossos próprios interesses. Mas há algo que Martha não previu.
o peso acumulativo da consciência. Cada dia que passo nesta existência half-mortal, cada noite que durmo sabendo que estou vivendo uma vida roubada do tempo natural, cada momento em que sinto a presença sombria de Bartholomew ecoando em minha mente, tudo isso está gradualmente corroendo minha determinação de preservar meu poder a qualquer custo. Pela primeira vez na minha vida, estou começando a compreender que existem coisas mais valiosas do que riqueza e poder. A paz de espírito, a possibilidade de uma morte digna, o conhecimento de que não deixarei um legado de sofrimento para futuras gerações. Estes conceitos, que antes eu descartaria como fraquezas sentimentais, agora me assombram com crescente intensidade. Talvez seja essa a verdadeira natureza da maldição de Martha Corey. Não apenas nos condenar à imortalidade forçada, mas nos forçar a confrontar as consequências de nossas escolhas ao longo de uma existência estendida. Cada dia adicional de vida torna-se uma oportunidade para refletir sobre os danos causados. Cada ano que passa, intensifica o peso da culpa acumulada. Escrevo esta narrativa não apenas como uma confissão, mas como um aviso. Se estas palavras chegarem aos olhos de algum descendente da família Ravencroft, saibam que qualquer oferta de riqueza fácil ou poder sobrenatural carrega consigo um preço que pode ser alto demais para pagar. A ambição desmedida pode conceder tudo aquilo que vocês pensam desejar, mas pode também roubar tudo aquilo que realmente importa. E se estas palavras chegarem aos olhos de outros homens e mulheres consumidos pela sede de poder e riqueza, considerem cuidadosamente o preço que estão dispostos a pagar pelo sucesso. Pois eu aprendi, tarde demais, que existem bargainhas que parecem vantajosas apenas até o momento em que o pagamento é exigido. A tempestade que me levou até aquela taverna abandonada há 6 meses ainda ruge em minha alma. Mas diferentemente daquela noite de outubro, quando eu acreditava estar no controle do meu destino, agora compreendo que alguns caminhos, uma vez trilhados, podem não ter volta. A pedra do destino descansa agora numa gaveta trancada da minha escrivaninha, emitindo um brilho suave que parece pulsar em sincronia com os batimentos do meu coração. Amanhã será minha vez de entregá-la a Bartholomew, e por uma semana inteira sentirei minha vitalidade artificial desaparecer gradualmente, lembrando-me da mortalidade que renunciei. Mas talvez numa dessas transferências futuras encontrarei coragem suficiente para fazer aquilo que nenhum Ravencroft jamais fez: escolher a redenção sobre o poder, a morte natural sobre a imortalidade maldita, a paz sobre a riqueza eterna. Até esse dia, se é que chegará, continuarei sendo um prisioneiro da minha própria ambição, lembrando a todos aqueles que lerem estas palavras que nem toda riqueza vale o preço que se paga por ela. Pois descobri tarde demais que existem algumas moedas que, uma vez gastas, jamais podem ser recuperadas, e a mais preciosa delas é a própria alma. E agora, enquanto escrevo estas últimas linhas, sinto novamente aquela presença familiar se aproximando. É quarta-feira, e chegou a hora de entregar a pedra do destino a Bartholomew. Mas desta vez, algo é diferente. Desta vez, posso sentir outros olhos me observando através das sombras da noite. Olhos jovens e famintos por poder. Será que outro Ravencroft está finalmente se aproximando? Será que o ciclo maldito encontrará sua próxima vítima? Apenas o tempo dirá. Mas se você, leitor, reconhecer seu próprio reflexo nesta história de ambição e ganância desmedida, talvez ainda haja tempo de escolher um caminho diferente. Talvez ainda haja tempo de salvar sua alma, antes que ela se torne apenas mais uma moeda de troca nas mãos de forças que não compreendem nem perdão, nem piedade. O vento uiva lá fora, e as sombras dançam nas paredes da minha mansão. Bartholomew está chegando, e com ele mais uma noite de tortura existencial, num ciclo que pode nunca ter fim. Que Deus tenha piedade de mim e de todos aqueles que lerão estas palavras. E aí, o que você faria no lugar de Aldrich Ravencroft?
Aceitaria o pacto com o duende sabendo dos riscos? Ou teria coragem de escolher a redenção e abrir mão de toda a riqueza e poder? Deixe sua resposta nos comentários. Quero saber se você é do tipo que sacrificaria tudo pela ambição ou se escolheria um caminho diferente. Se esta história mexeu com você, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer este segredo sombrio. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque tenho mais histórias perturbadoras como esta esperando para serem contadas. E lembre-se, nem toda riqueza vale o preço que se paga por ela. Às vezes, a moeda mais preciosa que podemos gastar é nossa própria alma. Nos vemos na próxima história, se você tiver coragem de voltar.